Olá, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós estaremos aprendendo a lição número 5 da revista Salmos, que tem a data de 3 de maio de 2020 e o título Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Nós estaremos falando sobre o Salmo 46. O texto áureo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, que se encontra no verso 1 do Salmo 46. Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos da lição: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus, enfatizar importantes relações e inspirações do Salmo 46. Texto de referência: Salmo 46, do 1 ao 5 e o 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então hoje nós estaremos compartilhando um pouco acerca do Salmo 46, que é um salmo muitíssimo conhecido, né? Creio que em algum momento das nossas vidas todos nós recorremos ao Salmo 46 e o Senhor nos consolou ali dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na angústia. A introdução dessa lição diz assim: esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte, que inclusive nós temos na nossa harpa, se eu não me engano, é o hino 581 da harpa. Também tem no Cantor Cristão, que é o número 323, que é a versão que eu acho mais bonita. E no final a gente vai estar aí ouvindo o louvor, amém? Eu vou direto para o tópico 1.1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio. Eu convido você a deixar a Bíblia aberta no Salmo 46 e deixar a revista aí também, que a gente vai estar pincelando a revista. A gente não vai estar lendo todos os tópicos, a gente vai estar dando mais umas pinceladas, mas deixa a Bíblia aberta no Salmo 46, que a gente vai estar vendo verso por verso do Salmo, amém? Deixa eu abrir aqui a minha, para eu não ter que usar o da revista. Salmo 46, do verso 1. Amém. O tópico 1.1 diz: Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles a cidade de refúgio. Tratava-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam, como está lá em Números 35, do 6 ao 7. Eu vou estar lendo aqui, aí você só acompanha comigo, amém? Mas deixa sua Bíblia no Salmo 46. Números 35, 6 e 7 diz assim, só um instantinho. Diz assim: 6 das cidades que dareis aos levitas serão cidades de refúgio, para que o homicida ali se acolha. Além delas, lhes dareis 42 cidades. Ao todo, dareis aos levitas 48 cidades com as suas pastagens. Irmãos, quando no Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, e o tópico 1.1 da revista está tratando o refúgio. O que seria o refúgio? O refúgio é um lugar, um abrigo, um lugar de amparo, um lugar de acolhimento, um lugar de segurança. E a Bíblia diz que Deus é esse lugar para nós. Deus é o nosso refúgio, nosso lugar de amparo, nosso lugar de acolhimento, nosso lugar de segurança, o nosso lugar de proteção. A Bíblia fala acerca de algumas cidades que eram cidades de refúgio, como a gente viu aqui em Números
35, os versículos 6 e 7, fala que foram dadas aos levitas cidades de refúgio e ali acolhiam-se os homicidas. Eu procurei para saber por que acolhiam os homicidas e, na verdade, acolhia as pessoas que tinham matado alguém sem querer, sem ter a intenção de matar. Antigamente, as pessoas viviam no tempo da graça. Hoje nós vivemos no tempo da graça e antigamente as pessoas viviam no tempo da lei. Antes de Jesus vir aqui morrer em nosso lugar, rasgar o véu do templo de cima a baixo, era tempo da lei. E o que é isso, o tempo da lei? O tempo da lei, irmãos, eles viviam olho por olho, dente por dente. Se você matou, você tem que morrer. Era se você fazia, tinha que receber aquilo na sua vida também. E é por isso que lá na cidade de refúgio acolhiam aqueles que tinham risco de vida, né? Tinham risco de perder as suas vidas. Então, a pessoa que tinha matado alguém sem querer, ela sabia que ela corria risco de vida. Então, essas cidades serviam também para acolher essas pessoas. Agora, trazendo isso para a nossa vida, dizendo que Deus é o nosso refúgio, quer dizer o quê? Que Ele é o nosso lugar de proteção. Quando eu estou precisando de um amparo, quando eu estou precisando de ser acolhido, quando eu preciso de segurança, as situações da vida, né, estão me amedrontando, preciso ali de acolhimento, então eu dobro os meus joelhos perante o Senhor e eu confio que Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é o Deus que me ampara, é o Deus que me assegura, é o Deus que me guarda. Amém? Vamos para o tópico 1.2, que vai falar que Deus é a nossa fortaleza. Então, nós já falamos que Deus é o nosso refúgio. E o verso 1 do Salmo 46 continua dizendo, e fortaleza. Além de Ele ser o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E aqui diz, o que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque do tópico 1.2, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém. Lembra também, irmãos, que Neemias reedificou os muros de Jerusalém? Por quê? Porque ali qualquer um estava tendo acesso de entrar e de sair. Então, para a cidade ser protegida, ela tinha que ter os seus portões ou os seus muros, tinha que ter algo cercando ela, aquilo significava a proteção. Então, além de Deus ser o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aqui na revista fala, mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. E Ele dá uma referência do Salmo 73, 26, que eu vou pedir para você acompanhar comigo. Vamos lá? Salmo 73, verso 26, que diz assim, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha só o que a revista fala. Neste presente século tão marcado pelas enfermidades da alma, que é angústia, complexos, traumas, esgotamentos, depressão, ansiedade e tantas outras coisas, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a sua fortaleza. Então, olha só, a minha carne e o meu coração desfalecem. Eu posso até perder as minhas forças. A minha força pode até esmorecer. Por quê? Porque eu sou ser humano, eu sou frágil. Mas Deus é a minha fortaleza. É a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha que lindo, irmãos. Nós não estamos de pé na presença do Senhor porque somos fortes, por causa disso, por causa daquilo. É claro que estar na presença do Senhor é o nosso prazer. É prazeroso estar na casa do Senhor, envolvido nas coisas do Senhor, na obra do Senhor, é o maior prazer da nossa vida. Mas se for contar pela nossa força, irmãos, a gente não estaria de pé, a gente não conseguiria perseverar. Mas a palavra do Senhor diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, ainda que eu perca as minhas forças humanas, Deus é a minha fortaleza. É Ele quem renova as minhas forças. No Salmo 91, verso 2 também diz, vamos acompanhar? Salmo 91, que é um dos salmos mais conhecidos, né? O verso 2 diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Então, ele acaba confirmando o Salmo 46, né? Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. E aqui no Salmo 91, direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E nele nós podemos confiar, irmãos, porque a nossa força esmorece, mas a de Deus não. Ele é uma torre forte, ele não muda, nele não há sombra de variação. Então, quando nós nos sentimos sem força para continuar, para nos manter de pé, é só nós clamarmos pela força do Senhor sobre as nossas vidas, porque dele vem a nossa força, porque ele é a nossa fortaleza. Uma coisa que eu acho interessante também aqui no verso 26 do Salmo 73, é que diz assim: e a minha porção para sempre. O que é a porção? Porção é um pouco. E o Senhor é a minha porção para sempre. Então, a cada dia eu preciso buscar essa porção, me encher dessa porção que é um pouco mais da presença do Senhor. Amém? Então, que a cada dia, irmãos, que o Senhor venha nos despertar, porque não é pela nossa força, mas que o Senhor venha nos despertar e dar força para que a cada dia nós venhamos buscar mais um pouquinho dessa porção sobre as nossas vidas. Amém? Na revista, continuando, no tópico 1.3, diz assim: socorro bem presente na angústia. Ainda se trata do verso 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Agora, socorro bem presente na angústia. Irmãos, o que é angústia? Angústia a gente entende que é o ponto mais alto da tristeza. É quando a pessoa está triste, aí vem a angústia. Aqui na revista fala assim: são vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Então, irmãos, a angústia para nós, né, é o estado mais avançado da tristeza, é o estágio mais alto da tristeza, a angústia. E aqui fala que no hebraico pode ser dificuldade, aperto ou aflição, que tudo isso a gente sente no momento de angústia. Mas o que a palavra do Senhor ela diz é que no momento da angústia o Senhor se faz bem presente. E aqui na revista, o comentarista ele fala uma coisa muito interessante. Deixa eu achar aqui. Socorro bem presente na angústia, certo. Como encontramos na Bíblia de Estudo palavra-chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Estas enfatizam a rapidez e a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Então, quando o salmista ele fala que Deus é o seu socorro bem presente, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ele quer enfatizar a rapidez do Senhor em não tardar. A pessoa está angustiada e o Senhor vai vir socorrer. Não, ele já está. É a rapidez, a perfeição dele em atender a necessidade do necessitado, em atender a aflição do angustiado. Então, além de ele ser o nosso refúgio, nosso lugar de amparo, nosso abrigo, a nossa proteção, a nossa fortaleza, quem nos dá força, quem nos renova, né? Ele é o nosso socorro bem presente no momento exato da angústia. Ele está presente para nos socorrer. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém. O tópico 2 vai falar completa confiança no agir de Deus. Aí a gente já vai para o verso 2 do Salmo 46. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Vamos ler aqui então o verso 2 do Salmo 46. Pelo que não temeremos. Aqui ele já demonstra a confiança. Ele fala: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha isso, irmãos. Olha o que o salmista está falando. É claro que aqui é simbólico, mas ele diz: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha que coisa, né? Grandiosa, assim, terrível. Mas ainda que aconteça isso, eu não temerei, ele diz. Por quê? Porque Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro.
Que lindo, né? Glória a Deus. Eu também gostaria de ler, veio agora na minha mente, o Senhor trouxe à minha mente o Salmo 93, irmãos. Porque, ó, o Salmo 43, Salmo 46, verso 3 diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele ainda está falando que não temerá, mesmo se isso acontecesse. Aí o Salmo 93, ele vai dizer assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido, não pode ser abalado. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os mares levantam, ó Deus. Os mares levantaram a sua voz. Os mares levantaram as suas ondas. Aqui ele está falando o quê? Acerca de problemas, adversidades, coisas da vida, irmãos, que acontecem, as aflições da vida. Aqui o salmista ele está falando: Senhor, o mar levanta a sua voz, o mar levanta as suas ondas, Senhor. Aí ele continua: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os ruídos das grandes águas, mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. É por isso que o salmista, no Salmo 43, ele diz que ele não teme, ele confia no Senhor. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Por que ele não teme? Porque o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Sabe o que ele está falando? Ainda que os problemas sejam grandes, saiam do meu controle, porque isso daqui, irmãos, a gente não tem controle sobre as coisas da natureza. E há coisas nas nossas vidas, problemas, adversidades que nós passamos, que saem também do nosso controle. E aqui o salmista está falando: ainda, né, que saia do meu controle, ainda que mexa nas bases sólidas da minha vida, eu não temerei, Senhor. Por quê? Porque o Senhor nas alturas é mais poderoso do que todos esses problemas. O Senhor nas alturas tem o controle. Eu posso ter perdido o controle da situação, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não temerei, por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente, o Senhor não chega atrasado, não falha, é o socorro bem presente no momento em que eu mais preciso. É por isso que ele confia e diz que não teme. E é essa confiança que nós também temos que ter no nosso coração, irmãos. É mais fácil falar do que viver, né? Mas que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus, a pôr em prática a sua palavra. Para que nos momentos de angústia, de aflição, os momentos que as coisas saem do nosso controle, que a gente venha confiar que continuam totalmente no controle do Senhor. Ele é Deus. Ainda que as águas rujam, né, e levantem a sua voz, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e das grandes ondas do mar. Aleluia, glória a Deus. O tópico, deixa eu ver aqui. Amém. O tópico 2.2 vai falar sobre a cidade de Deus, que é no verso 4 e 5 do Salmo 46. Vamos ver aqui na revista. A cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Também é identificada como Santa Cidade, lá em Neemias 11, versículo 1. Lá estava o templo e a Arca da Aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém, no Salmo 135, verso 21. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém, que é de cima, em Gálatas 4:26, a esperança de que nossa cidade está nos céus, a futura, a nova Jerusalém. Bíblia de Estudo Defesa da Fé, ela diz: a rigor não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui no Salmo 46, que a gente já vai ler, poderia ser uma metáfora, ou seja, é simbólico da adoração, ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus, que a gente vai estar vendo em Ezequiel 47, que vai falar desse rio, e em Apocalipse 22 também vai falar desse rio que sai do trono de Deus. São muitas as lições e vários detalhes.
Contudo, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente rio que alegra, a habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo. Presença, provisão, auxílio e senhorio. Amém. Então vamos lá no Salmo 46, nos versos 4 e 5, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Dela quem? Da cidade. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, aqui na revista fala, deixa eu achar aqui, que tem a Bíblia de Estudos de Defesa da Fé, ela fala que em Jerusalém não há esse rio, que essa expressão aqui ela é metafórica, ela é simbólica. Mas se nós formos ler, irmãos, em Ezequiel 47, abre a sua Bíblia em Ezequiel 47 para a gente acompanhar junto. Esse Salmo 46, nos versos 4 e 5, ele fala justamente desse rio. Ezequiel 47 diz assim: o rio purificador. Depois me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, ou seja, águas que saíam do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e as águas vinham de baixo, do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte. Ele quem? O homem que ele via na sua visão, um anjo. Deus deu uma visão a Ezequiel e ele via um anjo medindo as águas. Esse anjo ia levando ele para ver aonde as águas passavam, tá? E ele diz assim: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente. E corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados na água. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Ou seja, as águas que saíam do templo de Deus, elas entravam no mar e se misturavam. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis, as águas do mar, irmãos. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Ou seja, ela vai se misturar com o mar e vai fazer com que o mar fique saudável. As águas que saem do trono de Deus fazem com que o mar fique saudável. E todas as criaturas que há no mar ganham vida por onde esse rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. Se eu não me engano, irmãos, esse rio ele entra no Mar Morto, tá bom? Se eu não me engano. De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Irmãos, aonde esse rio que sai do trono de Deus passar, traz vida, seja lá para o que for. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, ou seja, a abundância de vida. Contudo, os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores. Aonde o rio passa, dos lados tem as árvores, e o rio traz vida para as árvores. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Fala de produtividade. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento
e a sua folha de remédio. Ou seja, irmãos, aonde essa água que sai do rio de Deus, do trono de Deus, ela passa, ela tudo transforma. Transforma o rio que não era, transforma o mar que não era saudável em águas saudáveis, transforma aquilo que não tinha vida, faz ter vida, ela faz o que era enfermo ter cura, ela traz produtividade, traz sustento, aonde fala, né, do alimento, dos frutos das árvores, alimento. Então, irmãos, que essa água que sai do trono de Deus, ela passe também sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, restaurando, curando, purificando, santificando, transformando e dando vida, vida em abundância, que é a vida de Deus. E aqui no Salmo 46 vai falar desse rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, da cidade, e ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Irmãos, essa cidade eu trago simbolicamente para a nossa vida, como se nós fôssemos essa cidade. Porque aqui está falando que na cidade, né, há o santuário de Deus. E nós somos o santuário de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, fala que nós somos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu tomo essa cidade como se fosse a nossa vida. E essa cidade, irmãos, fala aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Então, por Deus estar conosco, estar no meio de nós, nós não seremos abalados. E Ele nos ajuda ao romper de cada manhã. Que coisa linda, né, irmão? Se nós acordamos hoje, se nós estamos com saúde, se nós estamos respirando, se estamos bem, é porque o Senhor nos levantou nesta manhã, nos deu vida, nos ajudou, nos sustentou. E é por isso que nós estamos aqui, para louvor e glória do nome dEle. Amém? Aí, continuando, irmãos, o tópico 2.3 vai falar a agitação das nações e o cessar das guerras. Eu vou pedir para a gente ler aqui do verso 6, 7, 8 e 9. E o 10, amém? Até o 10. Então nós vamos ler, amém, irmãos? Diz assim: as nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E aí ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aqui na revista ele diz assim: a agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. O profeta Isaías menciona a bramida e rugido das nações. Em nosso tempo, temos testemunhado esta agitação, ou revolta, das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus, portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Ou seja, aqui é onde a palavra está falando, as nações se embravecem, os reinos se movem. Essa agitação das nações, ele está trazendo para os nossos dias como o governo, irmão, dos nossos dias, em que quer implantar leis, a qual são totalmente contrárias à palavra do Senhor, quer que a igreja aceite aquilo que para nós é inaceitável, de acordo com a palavra do Senhor. Então ele trata essa parte, o 6, como tudo isso que está acontecendo nos nossos dias. Essas coisas que se opõem à palavra do Senhor. Só que no final do verso 6 diz assim: ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aqui fala de Deus.
E no verso 10 ainda, não, e o verso 9 ainda diz assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o ar que corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, irmãos, ainda que tenha, né, esse império das trevas tentando impor para a igreja de Cristo, né, leis, coisas que não agradam a Deus, querendo que a igreja aceite aquilo que eles querem impor, que são antibíblicos, irmãos, ainda que eles tentem, a palavra do Senhor diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. E a palavra aqui diz: o Senhor levanta a sua voz e a terra se derrete. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, o inimigo pode até tentar impor a sujeira dele, mas o Senhor é poderoso. Ele tá vendo todas as coisas e ele não vai deixar quieto, irmãos, porque tá mexendo com a igreja, com a menina dos olhos do Senhor. E em Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, as nações podem até se embravecer, os reinos se moverem, pode haver as guerras tentando, né, contra o povo do Senhor, as guerras espirituais contra os servos do Senhor, mas Deus é aquele que nos reveste, Deus é o Senhor dos exércitos que está conosco, Ele é o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, e a palavra ainda diz em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então o inimigo, ele tenta de todas as formas, mas ele já foi derrotado no nome de Jesus, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então aqui no 10 o Senhor, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? O tópico 3, irmãos, eu vou ler só o 3:3, porque o tópico 3:1 e 3:2 vai falar da relação do Salmo 47 e o Salmo 48 com o Salmo 46, que é o que nós estamos estudando hoje. Então eu vou deixar para você como uma lição de casa, para você meditar. Medita, tá, irmãos? Nos Salmos 46, 47 e 48 e ver a relação que eles têm entre si, tá? Sobre a proteção de Deus, a soberania de Deus sobre o seu povo. Agora o tópico 3:3 vai falar a respeito da inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor, tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas, estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Irmãos, teve uma lição, uma revista, se eu não me engano foi a Apologética Cristã, que nós estudamos, que a gente falou acerca da história da igreja e chegamos a falar de Lutero também. Lutero, ele foi um monge da igreja católica e ele, estudando a palavra do Senhor, Deus abriu os seus olhos espirituais. Se eu não me engano, foi Romanos 1:17 que ele leu, que o Espírito Santo falou com ele que a salvação vinha pela fé, né? Que não tinha que pagar a salvação como a igreja queria cobrar das pessoas para que fossem salvos. Ele viu que a salvação era por meio da fé, não era por meio de nada que nós fizéssemos, a não ser a fé em Jesus e obedecer a sua palavra. E ele, vendo isso, começou a estudar a palavra e ver que a igreja estava impondo coisas que eram totalmente antibíblicas e ele queria mostrar a verdade ao povo que estava sendo enganado. Então, irmãos, ele começou a estudar e a fazer várias teses. E ele foi convocado pela Igreja Católica para ir lá pessoalmente defender as suas teses. Graças a Deus, foi por conta da vida deste homem que foi feita a reforma protestante e a palavra do Senhor chegou até nós. Só que, irmãos, para tudo isso acontecer, ele foi, né? Foi lá para defender as suas teses
E ele até morreu, irmãos, por conta disso, né? Foi um mártir de Cristo. E ele tendo que passar por esses perigos de vida, né? Correndo risco de vida, ele escreveu, e um dos seus louvores é esse, Castelo Forte. Ele diz, né? Ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. E ele escreveu o louvor, e ele foi até o fim, perseverou, sofreu e morreu pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, mas através da vida dele, muitos foram alcançados para a glória de Deus. E nós vamos agora ouvir o louvor Castelo Forte, amém? Eu vou cantar a versão do cantor cristão, que é o número 323, mas na harpa tem, se eu não me engano, é o 581 da harpa. Eu peço que você ouça esse hino e quem souber, louve aí junto comigo, amém? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Aleluia, glória a Deus. Assim como Martinho Lutero não simplesmente leu a palavra do Senhor e conheceu, mas viveu, colocou em prática, que nós também, irmãos, não venhamos somente ler ou ouvir,
mas viver, colocar em prática, que nos nossos momentos de angústia, de aflição, de tristeza, a gente venha nos lembrar que nós temos o Senhor como nosso refúgio e não dar lugar para a depressão, para a ansiedade, para os traumas, para as coisas deste século, que infelizmente também estamos sujeitos, mas que venhamos lembrar que nós temos um Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E por isso nós podemos confiar e não temer, ainda que tudo aconteça, né? E saia do nosso controle. Mas o nosso Deus está no nosso meio, está conosco. Não seremos abalados. Ele nos ajuda ao romper de cada manhã. E a prova disso é que essa manhã ele já nos ajudou mais uma vez, amém? Então fica com essa palavra, irmãos, essa preciosa palavra. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.